Olá, galerinha, tudo bom com vocês? Estamos começando hoje o nosso curso de História voltado para o Provão Paulista. E para começar esse diálogo, esse papo gostoso que teremos durante o ano, certo? Eu vou apresentar a linha do tempo que você vai dizer assim, Marquinho, eu já conheço essa linha do tempo. Ela é eurocêntrica, Ela traz apenas uma parte da história da humanidade, Mas é muito importante conhecer essa linha do tempo, porque muitos fatos que aconteceram nesse período que nós vamos ver entre o surgimento da humanidade até a Revolução Francesa vai influenciar de forma decisiva a história da humanidade. Depois, nós faremos uma outra linha do tempo com a história do Brasil, desde a chegada dos primeiros habitantes da América até a independência do Brasil, até os dias atuais, certo? Mas, mesmo tendo críticas a essa linha do tempo, você há de concordar comigo que muitas coisas aconteceram aqui que você precisa saber, mesmo porque vai cair na hora da prova do Provão Paulista, do Enem e de outros vestibulares aí do Brasilzão de Deus, certo? Então, a história da humanidade, ela vai começar no período que nós chamamos de pré-história. Detalhe, a pré-história é chamada assim até o surgimento da escrita por volta de 4.000 anos antes de Cristo, certo? Certo. Mas se tu pegares a linha do tempo, muito mais de 90% da história da humanidade aconteceu antes da invenção da escrita. Não duvides disso. Mesmo com todos os problemas, aqui na Antiguidade nós tivemos a Antiguidade Oriental com os egípcios, com os mesopotâmicos, com os povos que viveram na crescente fértil, com os povos que viveram no norte, na região da Palestina. Tivemos muitas histórias, principalmente de histórias que você já ouviu falar, né? Principalmente histórias que foram contadas na Bíblia, certo? Aqui, para o ano de 4.000 surge a escrita, e aí começa o período que a história chama de história. Ah, mas antes não era história? Era história. Nós temos um diferencial aqui. A história, a partir da escrita, ela começa a ser contada também através de registros escritos. Legal, né? E como que eu sei da história antes da escrita? Como é que eu consigo estudar e imaginar e ter dados, elementos dos povos antes da escrita? Através dos documentos materiais. Fósseis, as pinturas rupestres, armas feitas na pedra, a cerâmica, restos de fogueira, né? Que nós vamos entrar nesse detalhe depois. Mas se você quiser antecipar, pergunta aí para o seu professor de Química ou de Biologia como que eu vou datar um objeto encontrado muito tempo, né? Que foi feito muito tempo atrás. Existe uma explicação, existe uma metodologia científica que a química e principalmente a física utilizam. E aí nós vamos na história, na antiguidade. Dentro da antiguidade nós vamos ter, além da antiguidade oriental, nós temos a antiguidade clássica, gregos e romanos. Então a ideia de filosofia, a ideia de unidade política surge nesse período aqui. Vindo para a Idade Média, nós temos aí o fim do Império Romano do Ocidente, porque o Império Romano ele se divide em duas partes, nós vamos ver isso em detalhes. Só que a parte ocidental ela acaba em 476 com as invasões de povos vindos do norte, muitas vezes chamado de forma erroneamente de povos bárbaros, que vai aí dar origem à Idade Média, e dentro da Idade Média a ideia de feudalismo.
Nós vamos ter uma Europa que antes era uma Europa dominada pelo Império Romano, e por ter muitas cidades, a vida na cidade ter ganhado importância assim histórica legal, na Idade Média a vida se dá principalmente na zona rural. Nós tivemos aqui a ruralização dos europeus. Caminhando. Idade Moderna. Lembra-se que eu falei para você que o Império Romano se dividiu em duas partes? Pois bem, lá em 1453, Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Oriente, cai na mão dos turcos otomanos e deixa de existir. E esse episódio marca, né, o início de uma nova era. Nós chamamos de Idade Moderna. Na Idade Moderna, nós teremos muitas coisas importantes, inclusive a chegada dos europeus na América. Não a chegada dos primeiros habitantes da América, mas a chegada dos europeus na América. Não confunda catraca de canhão com conhaque de alcatrão. Aqui na Idade Moderna, a formação dos Estados Nacionais, o surgimento das ideias burguesas. Nós tivemos um movimento muito importante chamado de Renascimento, que você precisa saber, e no final da Idade Moderna, o fortalecimento do mercantilismo e o fortalecimento das ideias liberais. E as ideias liberais, dentro do movimento iluminista, dá o lastro político, filosófico para a revolução ou para as revoluções. Apesar de 1789 ser considerado ali o ano de mudança para a idade contemporânea, nós tivemos alguns anos antes a independência dos Estados Unidos, que também foram influenciada, a independência foi influenciada pelas malditas ideias iluministas. E aqui surge uma nova era, onde o burguês tira, ou vai tirando o poder da mão do rei, diminui o poder da igreja e começa a pegar as rédeas da história ocidental, que influencia toda a história mundial. E aqui, na Idade Moderna e na Idade Média, aqui diminuindo, mas aqui fortalecido, a ideia do poder absoluto, do poder divino, que os nobres tinham. Então, desde o surgimento da humanidade, na pré-história, com dois períodos, Neolítico e Paleolítico, que merece uma aula à parte, Antiguidade Oriental, Antiguidade Clássica, Império Romano, Europa Rural, com predomínio das ideias germânicas de feudo, surgimento das monarquias nacionais, principalmente Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Os outros povos, os outros estados vão sendo organizados posteriormente. E, finalmente, aqui, o abalo do poder absoluto, das ideias do absolutismo, do antigo regime e do início do predomínio do liberalismo econômico. Certo? Então, me acompanhem nessa jornada, lá dos australopitecos até Napoleão Bonaparte. Vai ser muito importante para a sua aprovação. Beijo no coração do professor Cissão. Me acompanhe aí para mais informações.